Amigos queridos, boa noite a todos. O programa Eu e Você está de volta mais uma vez e tem, como sempre, convidados especiais. O nosso deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto, que semanalmente participam do programa. E nós hoje temos inúmeros assuntos que serão comentados rapidamente, assuntos polêmicos, assuntos nacionais, e falaremos também de uma questão muito importante. Ainda falta qualificação aos nossos trabalhadores. Falaremos ainda sobre o crescimento da compra de armas no nosso Brasil, o que é uma coisa muito preocupante. Pois é, minha gente, mas vamos começar o programa falando de política. E parece que vem aí mais um abafa-abafa do governo Lula. A Secretaria-Geral da Presidência da República, chefiada pelo ministro Gilberto Carvalho, fez uma investigação paralela para tentar interferir no saldo negativo da sindicância da Casa Civil contra Rosemary Noronha, aquela protegida do ex-presidente Lula e que, como chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo, traficou influências e corrupção, segundo a imprensa, como nós já noticiamos aqui no programa. O fato é que Gilberto Carvalho foi convidado para depor no Senado e prometeu comparecer, mas sem definir data. Para um bom entendedor, significa deixar o tempo passar e cair no esquecimento. Ou seja, operação abafa-abafa, vergonha, impunidade, mais uma vez envolvendo o staff do ex-presidente Lula. Mas ainda em Brasília, mudando um pouquinho de assunto, qualquer que seja o resultado dos recursos encaminhados ao STF pelos mensaleiros, uma coisa não muda. José Dirceu foi condenado por corrupção. No embargo infringente, ou seja, em seu recurso judicial, o que Dirceu quer é ser absolvido ou ter sua pena reduzida por formação de quadrilha, considerando que perdeu apertadamente por 6-4 na pena aplicada pelos ministros do STF. Com a entrada de 2 novos ministros, poderá haver uma reviravolta e ele passará para o regime semiaberto, ou seja, apenas dormir na cadeia. O que eu acho difícil que ele cumpra, mesmo esta pena mais leve, pois no Brasil existe sempre o famoso jeitinho. Que o digam os colarinhos brancos, não é, Gerson? Muito bem, Tereza. Mas antes de começar, queria dar uma boa noite ao público que está nos assistindo, uma boa noite a vocês e vamos em frente. Os advogados e o próprio Dirceu têm essa esperança, mas não podemos esquecer que o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, o grande Joaquim Barbosa, afirma que o embargo infringente não se aplica ao direito penal. De qualquer forma, se houver mexida, ou seja, retrocesso no STF contra a condenação dos mensaleiros, terá como resultado a desmoralização total da justiça. Isto eu afirmo, não pode acontecer. Você não acha, Pedro? Acho sim, Gerson, acho sim. Será a desmoralização total da justiça. Aliás, foi o que sustentou o próprio ministro Joaquim Barbosa quando, ao relatar o recurso interposto pelo publicitário Marcos Valério, afirmou que o recurso de infringência, o embargo de infringência, não se aplica ao direito penal. E acrescentou que se um embargo de infringência pudesse mudar uma sentença do Supremo Tribunal, seria a desmoralização total da justiça do país. Este é o fato concreto. Pois é, Gerson e Pedro, vamos deixar um pouquinho Brasília e falar de um assunto nacional, que é a falta de qualificação do trabalhador brasileiro. Hoje vivemos um momento muito bom de mercado de trabalho aquecido, mas as grandes empresas esbarram numa questão séria, que é a falta de qualificação na hora de contratar.
Vejamos, por exemplo, no setor médico. Recentemente, o governo federal anunciou que vai contratar médicos em Cuba para atender à demanda que existe hoje no nosso país. O mesmo anúncio nós vimos há 2 meses atrás, quando se falou na contratação da mesma categoria, ou seja, de médicos que viriam da Espanha e de Portugal. Infelizmente, não é apenas a saúde que carece de médicos, mas boa parte das grandes empresas vivem o mesmo problema em todos os setores. Uma pesquisa recente mostrou que 81% dos profissionais, quando se candidatam a uma vaga de trabalho, não estão capacitados. 49% não têm experiência nenhuma na função, chegando a 65% a dificuldade em contratar profissionais de nível técnico. Na minha avaliação, Gerson e Pedro, precisamos repensar a educação. Torna-se necessário um grande investimento em escolas técnicas de qualidade para qualificar os nossos jovens. Também acho que as grandes empresas deveriam investir mais na capacitação de seus funcionários. É só fazer um levantamento e encontraremos vários casos de grandes empresários que iniciaram suas atividades realizando as tarefas mais simples nas empresas. Alguns começaram como boys. Dar oportunidade de crescimento ao trabalhador deve ser prioridade para todas as empresas, pois elas serão as grandes beneficiadas. Terão funcionários motivados e, consequentemente, com rendimento muito maior. Tereza, eu ouvi com atenção o que você falou e gostei muito. Eu vou começar falando na questão dos médicos a serem contratados pelo governo federal que viriam de Cuba para atender a demanda em alguns municípios. Ouviu, Tereza? Também sou médico e acho que isso não resolve o problema. É simples explicar por quê. As condições de trabalho de nossos médicos nas unidades públicas são desestimulantes. Os salários chegam a ser aviltantes, tanto no município como no Estado e na União. No passado, um médico formava-se e fazia residência em hospitais públicos e, paralelamente, preparava-se para concurso público, que era concorridíssimo. Foi o que eu fiz. Hoje, com os salários oferecidos, o médico prefere trabalhar apenas no seu consultório, onde chega a faturar muito mais em um dia de trabalho do que ganharia em um mês trabalhando no serviço público. Isso precisa ser corrigido urgentemente, pois os baixos salários oferecidos desmotivam os jovens a participar de concursos públicos e a situação tende a piorar cada vez mais. Você, Tereza, também falou muito na capacitação. Continuando na área médica, compram-se equipamentos caríssimos, mas não se qualificam técnicos para cuidar de sua manutenção. Um amigo meu, diretor de hospital público, relatou-me que sua unidade, após a esperada chegada de um tomógrafo, viu o equipamento apresentar defeitos no segundo dia de funcionamento e está parado há 8 meses, porque não tem no Brasil mão de obra qualificada para repará-lo. E, por isso, havia solicitado à Secretaria de Saúde um novo equipamento, pois precisava atender a demanda da população. O que ele está certo, pois o cidadão não pode ficar sem atendimento. Vou relatar outro fato. Há algum tempo atrás, esteve na Leste o secretário de Saúde anunciando aos senhores deputados
que havia adquirido no exterior equipamentos médicos, inclusive tomógrafos. A primeira coisa que fiz foi perguntar se tínhamos mão de obra qualificada para fazer a manutenção. Fiquei sem resposta, porque acho que não havia resposta. O pior é que situações como essa se repetem há décadas e não temos visto interesses em dar solução. Acho que está mais do que na hora de acordar e qualificar pessoas nossas, mesmo que tenhamos que mandá-los para o exterior. Não tenho dúvida que a economia será grande. E ponto final. Falta no país, para início de conversa, uma integração entre a escola e a empresa, que se defende há muitos anos e se promete, e as promessas caem do esquecimento e não se realizam concretamente. A falta de capacitação gera uma deseconomia, um prejuízo enorme para o país, que resulta em vários estágios negativos. Um deles, o desestímulo dos jovens, como disse o Gerson Berger, em função dos baixos salários do serviço público. Antigamente não era assim. A profissão era mais valorizada do que hoje. Infelizmente, esta é uma realidade. Mas a capacitação profissional não se restringe ao plano médico, ela se abrange todos os setores da tecnologia, como foi dito aqui, tomógrafos, por exemplo, que enguiçaram que não havia quem consertasse, então compra-se outros. A despesa é enorme, o prejuízo maior ainda pela perda de tempo no atendimento a pessoas que necessitam do exame e que não podem fazer por falta do equipamento. E o equipamento falta porque há pessoas não qualificadas para consertá-lo quando apresenta defeitos. É um problema gravíssimo, é preciso um esforço enorme, mas finalmente sair do papel e partir para o plano da prática. Integração, empresa e escola e capacitação profissional, principalmente dos jovens. Bom, minha gente, mas vamos passar agora para um outro tema que eu acho deve ser motivo de muita preocupação e até alerta para as nossas autoridades. Uma pesquisa recente mostrou que cresceu em quase 400% a venda de armas no Brasil. Por quê? Será que estão faltando campanhas pelo desarmamento? Ou será que o cidadão está se armando como forma de se defender porque a violência aumentou? Arrisco dizer que são as duas coisas. Infelizmente, as campanhas no Brasil começam com muito estardalhaço, mas aos poucos vão caindo na acomodação, chegando quase ao esquecimento. Na campanha de desarmamento em 2004, foram centenas de instituições, incluindo ONGs e até igrejas, a se envolverem na questão e foram locais de recebimento de armas. Estas foram levadas pelo cidadão, estimulado pelas campanhas sim, que mostravam os riscos que pode oferecer uma arma em casa, principalmente nas mãos de quem não sabe manuseá-la. Por outro lado, acho que o fato de ter ficado restrita a sua entrega a instituições policiais desmotivou o cidadão a devolvê-las, pois muitos até chegam a questionar se as armas devolvidas à polícia não acabam parando nas mãos de bandidos. Isto em função, claro, da imagem negativa que a população tem de parte da polícia. Antes de passar a palavra a vocês dois, vamos ver o que a população pensa a respeito. Isso pode gerar vários homicídios, porque por vezes as pessoas podem ter armas em suas casas e no momento de fúria pegar essas armas e matar pessoas. Eu acho um horror, porque um país que faz uma campanha para desarmamento vendeu uma quantidade exorbitante de armas. Então, faz uma campanha para desarmar e outra para armar? Daqui a pouco você está vendendo aqui no supermercado, na padaria, está vendendo ali na banca de revista. Você tá, eu acho que é
consciência, né, do povo brasileiro. Eu acho que também se deve muito à insegurança do Brasil, né? E do mundo inteiro. Não que eu seja a favor, não é isso, de forma nenhuma. Meu pai mesmo tinha arma e foi assaltado e os ladrões levaram a arma dele, entendeu? Então isso não justifica nada. Mas eu acho que tem que ter, além de uma medida de uma educação em termos de arma, o Brasil tem que fazer alguma coisa, porque isso é natural também, a pessoa se sentir segura e achar que se protege com isso, entendeu? Que é mentira, né? Existe até uma lei, né? Todo mundo teve aquele plebiscito, que todo mundo votou em favor do desarmamento, e aí as pessoas compram mais, deram as armas lá, né? Mandaram entregar lá na polícia, aí entregaram as velhas e compraram as novas, deve ter sido. Não é uma minoria que faz o movimento, assina aqui, fale aqui, né? Mas eu acho que todos nós também devemos ter uma grande participação ao dizer não à venda de armas. Vocês viram o que as pessoas pensam e temem com essa proliferação de armas no nosso país. Eu passo então a palavra a você, Gerson, e a seguir ao Pedro, para que comentem o assunto. Tereza, vamos esclarecer. Em 2009, acabou o prazo para a anistia de armas irregulares. Todos sabemos que boa parte das armas que estão nas mãos da população são irregulares. Também cabe esclarecer que esse aumento de quase 400% na procura de armas que você citou, Tereza, é de armas oficiais, com registro. Imagine o que acontece com as armas adquiridas clandestinamente. Não tenho dúvidas que a ação fraca do governo na divulgação de campanhas para o desarmamento, somado ao recrudescimento da violência, gerou essa reação no aumento da compra de armas, com as quais o cidadão acha que pode defender a sua família de crimes bárbaros que continuam ocorrendo e gerando medo na sociedade. O problema é que os bandidos estão altamente treinados, enquanto que o cidadão comum acaba sendo vítima da sua própria arma por não saber utilizá-la. Muitas pessoas já estão fazendo cursos e treinamento em estandes de tiros para autodefesa, o que é uma pena, pois mostra o descrédito na nossa polícia de quem deve se cobrar a responsabilidade pela segurança do cidadão. O comércio ilegal de armas representa, na realidade, a indústria da morte. Fomenta os assaltos, põe armamento na mão de bandidos, os bandidos queimam dentistas vivos, como aconteceu em São Paulo, estupram no ônibus na Avenida Brasil. A população vive uma situação de temor permanente, de insegurança, e pensa que se armando vai obter essa segurança. Um equívoco. Tem que se colocar um freio na indústria da morte, sem o que a população, a sociedade brasileira não dormirá tranquila. Bom, minha gente, mas vamos passar para um outro assunto e que eu acho bastante interessante e até mais ameno. A imprensa esta semana falou muito na sucessão presidencial. Marina Silva, através de pesquisa, mostrou ser motivo para tirar o sono da presidente Dilma Rousseff, se seu partido, o Rede de Sustentabilidade, for criado. Marina aparece hoje com 10% do contingente eleitoral, levando com isto a eleição para o segundo turno. Além disso, Aécio Neves, agora presidente do PSDB, aparece no horário do partido na TV, mostrando
aproximação com os problemas do povão, com o slogan: o PSDB vai fazer mais e melhor. E, finalmente, vai mostrar que todos os programas sociais tão alardeados pelo PT nasceram no PSDB. Finalmente, parece que o PSDB está reagindo, não acha, Gerson? Ô Tereza, pelas informações que chegaram a mim na vida política, fui informado que Aécio mostrará também a importância da conquista da lei de responsabilidade fiscal criada no governo Fernando Henrique Cardoso, que impõe regras nas gastanças públicas, como, por exemplo, tirar verbas da saúde e da educação, que tem percentual previsto na Constituição, para contratar pessoal sem previsão orçamentária, não podendo haver remanejamento. Nenhuma despesa nova e permanente dos governos poderá deixar de ter previsão de impacto na lei das diretrizes orçamentárias, que é a lei que estabelece metas no uso do dinheiro público. Assim, a criação de novas despesas deverão conter a origem dos recursos a serem utilizados. As leis de diretrizes orçamentárias e responsabilidade fiscal, como foi acentuado aqui pela Tereza, pelo Gerson, têm uma importância fundamental na economia do país. E a distribuição dos recursos, o peso, as prioridades que tem que ter a educação e saúde, que não podem ser atingidas por cortes. E o remanejamento nem sempre é feliz. É preciso que sejam respeitadas as diretrizes, os objetivos de aplicação dos dinheiros públicos. Os dinheiros públicos são sagrados, sejam eles da esfera federal, das esferas estaduais e municipais. Bom, minha gente, mas para encerrar o nosso programa, vai aí uma curtinha. O casamento homossexual continua gerando polêmica. Após sua aprovação pelo governo francês, uma multidão foi às ruas em Paris protestar contra essa união. No Brasil, um juiz de paz, José Gregório Bento, de um cartório em Redenção, no Pará, demitiu-se depois que o Conselho Nacional de Justiça obrigou os cartórios a registrar casamentos homossexuais. José Gregório disse: Deus não admite, o Senhor acabou com Sodoma por causa desse tipo de comportamento. Imaginem vocês a posição ultrapassada desse juiz, não acha, Gerson? Tereza, eram outros tempos, mas sem dúvida é um fato bíblico. Aquele local, por determinação divina, Sodoma e Gomorra, foi transformado no Mar Morto, como punição, onde não há vida vegetal e nem animal. Foi a determinação divina. Muito bem colocado por você, Gerson. É realmente um fato bíblico que nós todos respeitamos, mas também temos que respeitar o contraditório. Acho que isto não pode servir para alguns homofóbicos continuarem a praticar crimes, como aconteceu agora, recentemente, numa boate em Jacarepaguá, quando um homossexual foi agredido e acabou morrendo no Hospital Cardoso Fontes. Lamentável este episódio. Minha gente querida, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada aos dois pela participação. A você que nos assiste, o nosso especialíssimo agradecimento. Nos encontramos no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!